Olá, participantes do Abergo. Eu vou dar início à apresentação oral do artigo intitulado Exposição de Estudantes de Arquitetura à Radiação Não Ionizante em um Laboratório de Informática da UFPB. Um trabalho que foi desenvolvido por mim, Mariana, estudante da UFPB, junto com os meus colegas Marcos, Marisa e Ana Letícia, sob a orientação da doutoranda Carmen Juliana e do professor Luiz Bueno. A princípio, é importante que a gente conceitue os tipos de radiação. A radiação ionizante é aquela que possui alta frequência e energia suficiente para ionizar átomos e moléculas. Essa apresenta um perigo muito grande ao organismo humano desde o primeiro contato. Já a radiação não ionizante é aquela que apresenta uma menor frequência e não possui energia suficiente para arrancar elétrons de átomos e moléculas. Ao contrário da radiação ionizante, ela não apresenta perigo imediato ao organismo humano, mas a exposição a altos níveis de RNI por um longo período de tempo pode acarretar efeitos negativos ao organismo humano a longo prazo, como, por exemplo, o incremento da irritabilidade, de problemas no sistema nervoso e de dores de cabeça. Esse fato nos preocupou como estudantes de arquitetura e urbanismo, e nos motivou a realizar esse estudo, tendo em vista que nós passamos cerca de 22 horas semanais imersos em um ambiente de laboratório de informática repleto de dispositivos que liberam ondas eletromagnéticas. Por isso, esse estudo pretendeu analisar um laboratório de informática da UFPB e o impacto dos computadores nos níveis de radiação não ionizante, e comparar os dados obtidos com as recomendações da literatura. O processo consistiu em uma coleta de dados in loco no Laboratório de Informática da UFPB, localizado no bloco Multimídia 1, no dia 25 de abril de 2025, durante 20 minutos em dois cenários distintos. O equipamento utilizado para fazer a medição foi o Spectrum 5035, calibrado a uma frequência de 60 Hz, que é a frequência da rede elétrica. E o processamento foi feito através do software MSC Spectrum Analyzer. A primeira fase foi a de ocupação máxima, com 22 computadores ativos, 2 notebooks ligados, uma presença de cerca de 30 pessoas na sala e um ar-condicionado funcionando. E o segundo cenário foi de ocupação mínima, com todos os computadores e ar-condicionados desligados e uma presença reduzida de indivíduos na sala. Isso no intuito de se comparar qual foi a influência dos computadores nos níveis de radiação não ionizante. Na tabela ao lado, observa-se os dados obtidos nos dois cenários e uma mudança não muito grande de um para o outro. E nesse gráfico, a gente observa que ambos os cenários ultrapassam o limite estabelecido por Pavlik, que seria o considerado saudável para um indivíduo estar exposto à radiação não ionizante. A gente pode perceber que os resultados evidenciam que a influência dos computadores não é aquilo que gera o maior risco aos estudantes de arquitetura, já que os dois cenários, com eles ligados e desligados, apresentaram níveis de radiação altíssimos. Então, seja com os dispositivos ligados ou não, os estudantes de arquitetura estão expostos a todos os riscos que a exposição prolongada à radiação não ionizante tem a oferecer. O que só mostra o quão relevantes são estudos desse tipo, principalmente considerando o contexto contemporâneo, exposto cada vez mais a dispositivos tecnológicos emissores de radiação. Vale salientar que essa pesquisa teve limitações de espaço, de tempo e não considerou o contexto, o entorno da sala. Então, sugere-se futuramente uma abordagem longitudinal que considere esses demais fatores. Essa foi a apresentação. Muito obrigada.